A pílula é uma medicação que funciona extremamente bem para evitar a gravidez, desde que ela seja tomada corretamente. Então, como deve ser tomada a pílula? Bom, na primeira vez que a paciente começa a usar a pílula, o ideal é que ela comece a usar a pílula no primeiro dia da menstruação. Menstruou, já começa a usar a pílula. As pacientes que optarem por esse tipo de solução para a pílula, esse tipo de opção, começarem na primeira vez que elas tomarem a pílula, no primeiro dia do sangramento menstrual, essas pacientes estão imediatamente protegidas e já podem ter relação sexual sem preservativo, que o risco de gravidez é praticamente zero, é como se elas já estivessem tomando pílula faz muito tempo. Não há necessidade de se esperar um tempo para que a pílula faça efeito. Então eu sempre recomendo às pacientes que quando elas iniciam o uso da pílula, elas tomem a pílula no primeiro dia do sangramento menstrual. E para aquelas pacientes que já vêm tomando pílula já faz um certo tempo, como é que é feito o intervalo? Bom, em relação ao intervalo, a primeira coisa que deve ser assinalada é que o intervalo para que haja sangramento, ele é totalmente opcional, não é obrigatório, ele não traz nenhum tipo de benefício, ele traz sim um aborrecimento do sangramento e ele de maneira nenhuma melhora a eficiência da pílula. Então, a paciente que optar por tomar uma pílula atrás da outra, uma cartela praticamente, digamos assim, enganchada na outra, uma cartela atrás da outra, sem fazer intervalo, pode perfeitamente optar por isso, diminui o risco de endometriose, ela não vai ter sangramento, não é nem um sangramento menstrual, porque o sangramento induzido pela parada da pílula não é um sangramento menstrual. Ele é apenas um sangramento por falta de hormônios. Uma curiosidade, interessa a internauta, é que se eu der uma pílula durante 2-3 meses com uma senhora de 80 anos, quando eu tirar a pílula, quando eu restringir o uso da pílula, a paciente para de tomar a pílula, ela sangra. Porque o útero responde a esse estímulo. Todo útero que é estimulado com hormônio e do qual se retira o hormônio apresenta um sangramento. Esse é um fenômeno da natureza. Então é importante que se explique que o sangramento que vem quando a paciente para a pílula, ele não é uma menstruação, ele é um sangramento uterino. Então ele é absolutamente desnecessário. E hoje em dia a maioria dos médicos e das pacientes acaba preferindo por tomar 4, 5, 6, 8 cartelas, uma atrás da outra, sem fazer intervalo para sangrar. E não há problema nenhum em fazer isso. O que pode acontecer, ter um sangramentozinho que ocorre porque a pílula às vezes é um pouco fraca, mas isso não representa problema nenhum, e a paciente pode perfeitamente ficar sem sangrar durante 6, 8 meses, inúmeras vezes, fazer sim depois um intervalo onde ela sangra e depois voltar a usar a pílula mais 6, 7 cartelas, uma atrás da outra. Então, a opção de parar para sangrar é uma opção totalmente pessoal. Isso aí cada paciente resolve por si só. Não há nenhuma obrigação de se parar a pílula para haver um sangramento. As pacientes que optarem por fazer essa interrupção vão perceber que depois de 2-3 dias que elas pararam de usar a pílula, há um sangramento. A partir do dia do sangramento, que é o primeiro dia, a paciente conta o 5º dia e volta a tomar aquela pílula que seria a do 5º dia. Digamos, por exemplo, que a paciente sangre terça de madrugada, mas é terça, ela vai contar terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é o 5º dia, porque já contou terça como o primeiro. Então no sábado ela pega a cartelinha dela, vai escolher aquele dia que está marcado sábado e vai tomar a pílula naquele dia e depois seguir as flechinhas. É importante seguir sempre a ordem das flechinhas, porque é a única maneira que a paciente tem de saber se ela esqueceu ou não a pílula. Então, muito importante seguir as flechinhas que estão na cartelinha. Seguir os dias certinho. Outras pacientes preferem fazer assim. Elas param a pílula, por exemplo, digamos que parou a pílula numa sexta-feira. Ela, na outra sexta-feira, já recomeça a tomar pílula. Uma interrupção de 7 dias. No meio vai vir o sangramento. Isso dá mais ou menos na mesma que o primeiro método que eu citei, que para, depois de 2 dias vem e no 5º dia volta a tomar. Simplesmente é uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Digamos que ela pare sexta. Se ela para sexta, a paciente vai ter um sangramento provavelmente domingo ou segunda.
Se ela tiver o sangramento segunda é o primeiro dia, então segunda primeiro, terça segundo, quarta terceiro dia, quinta quarto dia, sexta sexto dia, quinto dia. Então dá para ver que parando sexta e recomeçando na outra sexta dá exatamente na mesma que tomar a pílula no quinto dia da menstruação. Agora, eu volto a reenfatizar, frisar bem, deixar bem registrado que não há necessidade de fazer interrupção para ver sangramento. É uma opção pessoal, não há problema nenhum em continuar, não aumenta efeito colateral, não diminui a fertilidade da paciente, pelo contrário, traz benefícios porque diminui o risco de endometriose. Então, é assim que se toma a pílula. E, extremamente importante que se diga, nunca esquecer de tomar a pílula. Esqueceu, tem que usar durante 7 dias um método alternativo, por exemplo, camisinha, enquanto se toma a pílula, para que depois de 7 dias a pílula volte a ter seu efeito pleno e proteja novamente a paciente de uma gravidez.